galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste domingão, como sempre, com muitas informações. Já chega, ó, deixando o dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Tá chegando aqui pela primeira vez? Já se inscreva, ativa aí o sininho das notificações e, claro, me dá essa moral seguindo minha conta pessoal lá no Instagram. Hoje é dia de Clássico dos Milhões, Vasco e Flamengo, mais de 60 mil ingressos vendidos. Teremos casa cheia para esse grande confronto. O Vasco vem aí de uma sequência interessante, apesar de ter vindo anteriormente de 4 derrotas, classifica-se na Copa do Brasil contra o Fortaleza, num momento até que o Fortaleza era favorito para avançar, e a gente venceu o Vitória dentro de casa, vem de 2 jogos aí sem perder. O Flamengo vinha num momento conturbado da temporada, mas também venceu bem seu jogo pela Libertadores. Agora é o retorno do Campeonato Brasileiro, estádio lotado, torcedor do Flamengo pegando bem no pé do Tite, o Vasco sob treinador tem a questão da estreia do Álvaro Pacheco, ele já lança uma polêmica aí, não relaciona o David para a partida. Enfim, a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos a partir de 4 horas da tarde para a gente entender melhor esse molho, tá bom? Então eu vou trazer para vocês aqui as prováveis escalações, vou trazer para vocês a arbitragem, vamos falar um pouco do duelo e também dar uma passada na rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo venceu ontem a equipe do Corinthians lá na Arena Itaquera e é o novo líder do Campeonato Brasileiro de forma pelo menos provisória, né? O Atlético Paranaense joga hoje e pode reassumir a liderança do campeonato, tá? O Botafogo que de novo começa muito bem o Campeonato Brasileiro e a SAF, né, cara? Você vê que o problema não é ser SAF, o problema é o parceiro. A gente, infelizmente, escolheu um péssimo parceiro para conduzir a nossa SAF. Só aproveitando, dar uma passada nos jogos de hoje. Às 4 da tarde tem Atlético Mineiro e Bahia, Vasco da Gama e Flamengo, Criciúma e Palmeiras. A rodada finaliza às 6h30 com São Paulo e Cruzeiro, Fortaleza e Atlético Paranaense. Você que é bom de palpite, corre lá na Betano, é a patrocinadora master aí do Campeonato Brasileiro, é o Brasileirão Betano. Você pode fazer sua aposta lá na Betano, o link está aqui no primeiro comentário fixado do vídeo. Usando a palavra promocional, como está passando aqui embaixo, Futebolaco, você ganha aí bônus no seu primeiro depósito. Tem R$20 para fazer uma aposta grátis e ganha até R$500 de bônus, tá? Corre lá na Betano, é o Brasileirão Betano que chegou com tudo, tá? Pensou em apostas, pensou em Betano, beleza? Dá essa moral, mas tem que ser aqui ó, no link do primeiro comentário fixado do vídeo, para que eles saibam que vocês estão vindo aqui do canal. Posso contar com vocês? As transferências da Betano são feitas através de Pix, beleza? Betano, parceira do canal Futebolaço. Dito isso, galera, vamos agora aqui para as prováveis escalações e a gente começa a falar do jogo. O Vasco deve, de fato, ir com um esquema de 3 zagueiros. A dúvida agora é se ele vai com 2 atacantes de área ou se vai colocar mais um volante e preencher mais esse meio campo. Segundo o GE, o Vasco vai com uma formação que não me agradou muito não. Mas vou bater para vocês aqui. Léo Jardim no gol, 3 zagueiros. João Vitor pela direita, Léo pela esquerda, o Maicon centralizado. Até aí estou de acordo. As alas, Puma, Piton e Puma, também estou de acordo. O Puma merece uma oportunidade, vem jogando bem. Gostei da entrada do Hugo Moura no time. Por mim poderia ser o Zé Gabriel, mas beleza, eu vinha sentindo falta desse volante mais posicional, mas eu esperava que o Hugo ou o Zé Gabriel entrasse na vaga do Galdames. Segundo o GE, não. Ele vai botar Hugo Moura, Esforza e Galdames. E aí, Payet e Verratti, tá? Seria a escalação do Vasco. Eu tiraria o Galdames e colocaria o Ryan, tá? Vamos aguardar, vamos ver. De repente, ele povoou com esses 3 volantes e adiantou o Payet para jogar de segundo atacante, girando em volta do Verratti. Pode ser uma forma de jogar com um time mais fechadinho. Mas, mesmo tendo mais meio-campistas, eu não garanto que o Galdames tenha essa competência para fazer esse jogo sujo, muito pelo contrário, tá? Nós temos 3 jogadores fora, por questão aí de lesão. O Adson sentiu um desconforto, tá fora, e os já machucados há bastante tempo, Jair e Paulinho, tá? Pendurados, Piton, Esforza, Galdames e Matheus Carvalho. Qualquer um desses
tomando cartão amarelo, não joga contra o Palmeiras. E aí fica até um questionamento, será que não é bom forçar logo esse cartãozinho? Próximo jogo é Palmeiras fora, um jogo que, se você for considerar, não dá nem para contar muito com ponto. Depois tem o Cruzeiro dentro de casa, que esse sim ali é um confronto direto, a gente tem que pontuar. Fica esse questionamento para você pensar em casa. Tá, o Flamengo deve ir a campo num 4-3-3 com a seguinte escalação: Rossi no gol, Varela na lateral direita, Davi Luiz e Fabrício Bruno na zaga, com Matias Vinha na lateral esquerda. 2 volantes, Alan e De La Cruz, com a Arrascaeta sendo ponta de lança. 2 pontas, o Gerson vai jogar de ponta direita, o Everton Cebolinha na esquerda e no comando do ataque, Pedro. O Flamengo tem 2 ausências para o jogo, o lateral esquerdo, Ayrton Lucas, e também o zagueiro Léo Pereira. Léo Pereira, que no último Clássico dos Milhões salvou 2 gols em cima da linha e evitou a derrota do Flamengo, tá? Arbitragem, o árbitro da partida é o Braulio da Silva Machado, assistente 1, Bruno Rafael Pires, assistente 2, Guilherme Dias Camilo, e o quarto árbitro, Felipe Fernandes de Lima, e no VAR, o Rafael Trace. Que nós tenhamos um bom jogo, se Deus quiser, com a vitória do Vasco e sem polêmica de arbitragem. Eu acho um saco ter que ficar discutindo e falando arbitragem, que o melhor em campo vença e que esse melhor seja o Vasco da Gama. Beleza? Sobre a partida, é um jogo bem difícil. O Vasco precisaria bastante de não perder o jogo hoje, preferencialmente vencer, mas se empatar também não vejo com maus olhos. O Vasco não volta para a zona de rebaixamento nessa rodada, porque o único dos times que está atrás dele ali, que poderiam lhe ultrapassar, não consegue mais, né? O Fluminense empatou e encostou o número de pontos, mas não nos passou. O Juventude idem. O Criciúma joga na rodada, esse pode nos passar. O Corinthians perdeu ontem, não nos passa mais. O Atlético Goianiense já jogou, o Vitória também e o Cuiabá. Então o Vasco não volta para a zona, e esse pontinho aí, ou 3 pontos, faria o time chegar numa sequência de 3 jogos sem perder. Então seria importante. Chegada de um treinador novo, né? Então é importante ver como que o time do Álvaro Pacheco vai se comportar. Fiquei com a parabólica ligada ontem sobre a situação do David. Tentei refletir porque tecnicamente não faz sentido nenhum sentido o David não ser relacionado. Ainda que ele quisesse, sei lá, mexer, botar o David no banco, eu não concordaria, mas entenderia. Agora, nem ser relacionado não entra na minha cabeça. A única hipótese que me vem à cabeça aqui é a gestão do Pedrinho. Assumiu a SAF do Vasco agora. O Vasco está fazendo uma releitura ali a respeito do elenco para poder se movimentar para a janela de transferências. De repente, o Pedrinho já está pensando mais à frente. De novo, o Vasco, mesmo com 3 zagueiros, o Medel não entra. Para mim está claro que o Vasco vai tentar negociar o Medel para se livrar do salário dele no meio do ano. E pode ser, tá? Isso aqui é uma conjectura, não é uma informação. Pode ser que o Vasco esteja pensando em se desfazer do David. Eu explico com tranquilidade. Ninguém aqui é louco de achar que o David, e queimou a língua de muitos, inclusive a minha, de que ele não é importante no time esse ano. Porém, se o David atingir uma meta X de jogos, vai obrigar o Vasco a comprar o David ano que vem. O Vasco vai ter que pagar na casa de 16 milhões de reais pelo atleta. Então talvez o Pedrinho já está fazendo essa observação, tentando pensar aí na janela agora, trazer um jogador para a vaga do David e se livrar desses 16 milhões do ano que vem, tá? O cofre agora deu uma bela de uma apertada, então a gente pode ver algumas movimentações nesse sentido. Eu estou tentando confirmar, mas me chegou uma informação que me assustou demais em São Januário, no dia da entrevista coletiva do Álvaro Pacheco e do Pedro Martins. Me foi cantado de que o Serginho ganha 600 mil reais. Eu falei, tá, não, isso é piada. Que isso, cara? Cara, é isso. E olha o problema agora. Se você for emprestar, ninguém paga isso. O máximo que você vai conseguir é emprestar e vai ter que dividir salário. Então, assim, me deu uma bela de uma assustada e a gente tem que rebobinar e voltar a fita. O Medel 800, Serginho, se realmente confirmar os 600 aí. O Vasco, ano passado, era o lanterna do campeonato, numa situação quase que irreversível. Era quase um milagre tirar o Vasco daquele limbo e conseguiram tirar.
Então, os jogadores que toparam vir ao Vasco ano passado, meteram a faca. Ó, eu vou, mas vai ter que me pagar um puta de um salário. O Medel, mesmo zagueiro, veio ganhando 800 pila. O Serginho era o camisa 10, principal jogador dele no time lá na Turquia. Às vezes ele até capitão do time, acabou que aqui no Vasco até foi importante ano passado, mas não chegou a conseguir entregar no Vasco o que ele jogava no Campeonato Turco. E aí eu não duvido mesmo ter, pô, cara, para abrir mão de um contrato na Europa e tal para eu vir. Contrato de 3 anos, tá? O Serginho tem contrato com o Vasco até dezembro do ano que vem. E nem vem sendo sequer relacionado e já não joga, sabe lá Deus, há quanto tempo. Então acredito que o Pedrinho está fazendo esse mapeamento dentro do elenco aí para liberar espaço na folha de atletas que ele não conte, pensando já um pouquinho mais à frente o David, pode ser essa questão de ter que adquiri-lo por 16 milhões e o Pedrinho talvez entenda que isso não faz sentido. De novo, isso aqui não é informação, isso aqui é um feeling meu, porque não faz sentido, tecnicamente, o David sequer está no banco de reservas hoje do Vasco da Gama, tá bom? Então é isso, vamos torcer pelo Vascão logo mais, espero eu vir aqui no pós-jogo animado, feliz, mas futebol tem as suas, né? Então é isso, quero te ouvir, deixa o seu palpite para a partida de logo mais aqui embaixo. Eu vou aí no 1-0, gol do Verratti. Seria maneiro um golzinho do Payet, né? Quem sabe um golzinho de falta. Payet consolidar-se de vez aí como uma referência do time do Vasco. Seria interessante. Payet tá nos devendo um grande clássico. Quem sabe não é hoje, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento de volta, mas tamo junto. Valeu, fui.